Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Paulo Afonso e fui convidado para discorrer sobre estruturas comerciais nas empresas. Eu sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão empresarial. A minha formação profissional sempre esteve ligada à área comercial, e lá se vão quase 40 anos. Naturalmente que nesse período todo houve erros e acertos, mas bastante aprendizado. E é isso que eu pretendo transmitir a vocês de uma forma prática, objetiva e sucinta. Amigos empresários têm me perguntado, no decorrer desses anos todos, qual seria a estrutura, qual seria o modelo ideal. E eu respondo que não existe um modelo padrão. O que vai determinar o modelo comercial apropriado para a sua empresa são as variáveis que compõem a sua organização. Portanto, antes de você sair atirando por aí, é primordial entender e definir o seu modelo de negócio. O que vai determinar o seu sucesso passa pela análise crítica de alguns pontos que considero fundamentais para o crescimento das suas vendas e o seu posicionamento no mercado. Por exemplo, qual é o tamanho da sua empresa? Qual é a sua estrutura logística? Qual é a sua capacidade de produção? Quem é seu público-alvo? Quem são os players, os concorrentes que estão no mercado? Respondidas essas questões, o próximo passo, então, é definir qual seria o seu modelo comercial. Mas vamos antes iniciar pela área territorial. Tem sido comum eu observar que empresas de pequeno porte, e é mais comum do que vocês possam imaginar, empresas que elegem a cidade de São Paulo como seu primeiro mercado a ser explorado. Ora, todos nós sabemos que o mercado de São Paulo ainda é o maior mercado consumidor do Brasil, mas exatamente por essa razão, a disputa pela fatia do bolo é bem maior. Todo mundo quer atender a cidade, o município ou a grande São Paulo. E aí eu faço uma brincadeira com um jogo de palavras. Sempre digo o seguinte: se descapitalize. Não, claro, no sentido financeiro, mas se interiorize. Comece trabalhando pelas cidades do interior, por uma série de razões. Cidades maiores, não precisam ser necessariamente capitais, mas cidades de grande porte, têm dificuldade de mobilidade urbana, tem uma série de restrições com carga, descarga, o custo de vida é mais alto, portanto as suas despesas serão mais altas, desde hospedagem, alimentação, locomoção, ao contrário do que acontece no interior, ainda em menor escala, né? Outro fato importante é que se você atender no interior, existe a grande probabilidade de você tratar com o próprio dono do negócio, o que por si só já facilita muito as coisas. Não há intermediário, não há compradores. E você estará tratando com alguém que tem as mesmas aspirações, os mesmos sonhos, as mesmas dificuldades que você. Portanto, é mais fácil de você entabular uma negociação, uma conversação, e a probabilidade de que você tenha sucesso é maior. Portanto, vou reafirmar, procure iniciar a sua área de atuação pelo interior e não pelos grandes centros, pelas razões que eu já expliquei. Muito bem, definida esta área territorial, o próximo passo é saber quem serão seus canais de distribuição. Admitindo-se que você tenha produtos de consumo de massa, aí o canal indicado é o varejo. Para atender esse varejo, eu recomendo que você crie ou monte uma equipe de representantes comerciais autônomos. Por quê? Porque a despesa será variável. Se o seu representante vender, você paga a comissão pré-acordada. Se não vender, você não paga, você não tem essa despesa. Diferente se você tivesse um funcionário, por exemplo, em que a sua despesa é fixa. E como buscar esse profissional no mercado?
Eu tenho utilizado com bastante frequência os conselhos regionais de representação comercial. Isso só por si já é uma garantia do ponto de vista jurídico. Se você contrata alguém que está ligado à sua representação de classe, você evitará problemas futuros com ações trabalhistas, ações judiciais e coisas do gênero. É importante que você também faça um contrato de representação comercial. Isso lhe dará algumas garantias. Uma vez, bom, existe uma outra forma também de você procurar esse profissional, que é no próprio mercado. Indicação de clientes, né, de amigos. É importante que você cheque essas informações, saiba quem é este representante, qual é o seu conceito no mercado, e também um pouco de atenção. Eu já tive casos de clientes que me indicaram um representante e que eu fui descobrir depois que era amigo do filho do vizinho. Então essa não foi exatamente uma indicação técnica, era indicação de um amigo que o lojista estava prestando um favor para ele. Então essa não é a forma mais, naturalmente, não é a forma mais profissional de se buscar alguém no mercado. Muito bem, identificados esses possíveis candidatos, o próximo passo é você fazer o contato. Saber quem ele representa, quais são as representadas que ele tem na carteira, saber quais são os clientes que ele atende e saber qual a sua região de atuação. É importante você checar isso no mercado para não ter surpresas. Uma das coisas que eu reputo como de maior importância também é que você não pode ser a quinta roda da carroça na carteira de fornecedores dele, de representadas dele. A sua empresa, a sua organização deve ter importância no ganho mensal desse representante. Portanto, é ideal que você tenha um representante, contrate um representante que tenha uma carteira de representadas limitada e que a sua empresa tenha peso dentro dessa cesta de representadas. Como deverá ser o relacionamento seu com esse profissional? Uma vez identificado e contratado, volto a frisar, é importante que você faça um contrato de representação comercial. Isso lhe dará algumas garantias. Outra coisa, o fato de ele ser representante comercial autônomo, e o nome já diz autônomo, significa que ele não é seu funcionário. Portanto, muito cuidado, você não poderá exigir relatórios por escrito dele, da sua atuação, quais os clientes que ele visitou, quais são as suas vendas semanais. Esse contato se poderá fazer de forma informal, mas não solicitar nenhum tipo de relatório para esse profissional. Isso poderá lhe causar uma possível ação trabalhista mais tarde. Outra coisa importante, jamais, em tempo algum, permita que este profissional faça qualquer tipo de cobrança. Eu já tive um caso, há muito tempo atrás, em que eu perdi uma ação porque o representante entrou com uma ação na justiça alegando que fazia transporte de valores. E nós perdemos a causa. Então, muito cuidado com relação a isso. Não permita, em hipótese alguma, que ele faça cobranças. Você não deixará, claro, de acompanhar esse profissional. Eu recomendo que, periodicamente, você vá com ele para o mercado, verifique a forma de atuação dele, qual é o relacionamento dele com os seus clientes, quem são os seus clientes e qual é a sua forma de trabalhar. Recomendo também que você faça contatos telefônicos periódicos, use o e-mail também, sempre acompanhando qual é a forma de trabalho dele, o que ele está fazendo. Mas volto a dizer novamente, isso sempre de maneira informal, nada exigindo dele algum tipo de relatório. Você, como empresa, poderá fornecer dados para ele, poderá fornecer relatórios para ele, dos seus clientes, das últimas vendas acontecidas, enfim, uma série de dados você pode fornecer para ele. O inverso é que não pode acontecer, você não pode solicitar relatórios, volto a frisar novamente, não pode solicitar relatórios por escrito. Outra coisa importante também é que você contrata um profissional que tenha uma área de atuação
que tenha sinergia com o seu produto. Por exemplo, se você produz mercadorias para o segmento de material de construção, óbvio que não adianta você contratar um representante que atue no segmento de decoração ou moda íntima, por exemplo. Tem que haver sinergia. Outra coisa que é importante também, embora tenha que ter sinergia, eu considero que é importante você checar se ele não tenha concorrentes na sua pasta. Um outro modelo é o atendimento indústria-indústria. Supondo que você produza uma peça técnica ou um componente para outra indústria. Vamos aí citar, por exemplo, embalagem. Neste caso, você vai tratar com as áreas técnicas desse seu cliente. Você vai conversar com o desenvolvimento de produtos, com a área de marketing, com a área técnica e, claro, haverá também envolvimento com compras, mas esse é um passo, eu diria que é o passo final. Portanto, você vai ter contato com essas áreas, vai envolver as suas áreas técnicas também, para definir o modelo, o tipo de produto, vai fazer amostras, vai colocar a aprovação e, uma vez aprovado, são esses departamentos desse seu cliente que vão sugerir a compra. Portanto, a área de compras vai exercer um papel meramente burocrático, que será a feitura do pedido. Por essa razão, eu não recomendo que você tenha um representante comercial autônomo. Por quê? Porque toda a tratativa foi feita anteriormente. É importante que você tenha pessoas técnicas para tratar com o seu pessoal, com o seu cliente, e, portanto, este representante comercial não faz nenhum sentido. Uma vez aprovado o produto, você passará a fornecer regularmente e a figura do representante comercial seria apenas para apanhar o pedido. Aí seria uma despesa que você estaria tendo sem que ele tivesse uma participação mais efetiva na negociação. Nesse caso, eu recomendo que você mesmo, dono do negócio, faça esse atendimento ou tenha funcionário ou funcionários para fazer esse contato com o seu cliente indústria. É importante que as pessoas que façam esse contato tenham conhecimento técnico e que sejam seus funcionários. Suporte à área comercial. Tão importante quanto você ter uma equipe de vendas lá no mercado, é importante você ter alguém internamente que dê suporte a essa equipe, que dê suporte ao mercado, que dê suporte aos seus clientes. A começar pela telefonista. Instrua a sua telefonista ao receber o telefonema de um representante, de um cliente, que passe a ligação rapidamente, ou se não conseguir, porque o telefone está ocupado, oriente esta profissional ou este profissional a anotar o número do cliente, o nome do cliente e retornar a ligação posteriormente e o mais rápido possível. Tem sido comum eu verificar isso em todas as empresas que eu atuei e que tenho atuado, de você verificar o suporte interno quando um cliente liga para perguntar alguma coisa e o suporte interno diz o seguinte: ligue para o representante tal. É possível que esse cliente ligue e é possível que esse cliente não ligue, porque ele se sentiu mal atendido. Então eu sempre instruo as equipes internas para que, quando houver um contato de um representante ou de um cliente, vamos falar especificamente do cliente, que queira alguma informação, peça o telefone deste cliente, peça o seu nome e encaminhe isso ao representante e cobre rapidamente qual foi a evolução do processo. Se o representante atendeu esse cliente, se ele fez contato e se tirou as suas dúvidas. É importante entender o seguinte: quando o cliente liga para você, ou mesmo quando o representante liga para você, é porque ele tem alguma dúvida e ele espera
na sua organização que você dê todo o suporte necessário. Afinal de contas, ninguém mais do que você para conhecer a sua própria organização e conhecer o seu próprio produto. Então, ele espera em você alguém que possa lhe auxiliar. Então, é importante que a equipe interna de apoio ao mercado seja treinada à exaustão. O cliente espera respostas rápidas, simples e objetivas. E outro detalhe, se por acaso o profissional que está atendendo ao seu cliente tiver alguma dúvida, instrua ele para que ele não vá para o lado do embromation. Se tiver alguma dúvida e não sabe como sanar essa dúvida, peça ao seu profissional interno que diga ao cliente que vai checar a informação, vai buscar a informação correta e lhe dará um retorno posterior. Vamos falar um pouco sobre quebra de paradigmas. E eu começo pelo aumento de faturamento. Tem sido comum eu observar as empresas fazerem projeções para o ano de crescimento de 5%, de 15%, de 20%. Crescer é preciso, aumentar o faturamento é preciso. Mas isso tem que ser feito de forma planejada e de forma sustentada. Aumento de faturamento pressupõe contratação de mais pessoas, provavelmente aumento do espaço físico, adequação da sua logística, aquisição de maquinário e, claro, maior desembolso para a compra de matéria-prima. Isso tudo tem que ser feito de maneira bem planejada, bem pensada. Eu sempre digo que você tem que aumentar o seu faturamento, mas sem perder a rentabilidade. Em algum momento, para o seu aumentar o faturamento, é possível que você tenha que sacrificar margens. Então, portanto, muito cuidado. Faça isso para e passo, degrau por degrau e de forma planejada. Senão você poderá enfrentar gargalos pela frente, além de que terá perda de rentabilidade e poderá ter problemas. Problemas do tipo de atraso nas suas entregas, você não está adequado para o faturamento que você projetou. Então, portanto, muito cuidado. Eu volto a repetir, estou sendo claro, estou sendo repetitivo, mas rentabilidade é tudo. Muito mais importante do que o simples e puro aumento de faturamento. Outra coisa que eu reputo como de maior importância é a atenção que você deve ter com os filtros, com as informações que você recebe do mercado. Você receberá informações regularmente através da sua equipe de vendas ou de parte dela. E normalmente esse feedback é negativo. É reclamação sobre o preço, informação de que o concorrente está fazendo preço mais baixo, que a economia está em baixa e coisas dessa natureza. Muitas vezes o vendedor pega uma informação pontual e te repassa essa informação como se fosse de todo o mercado. Então tenha muita atenção. Dá um exemplo. O seu vendedor foi em um cliente e o seu concorrente estava praticando preços mais baixos. Ele toma essa informação e te repassa dizendo que o concorrente está praticando preços mais baixos no mercado. Não, ele não está. Ele está com os preços mais baixos naquele cliente por alguma razão ou estratégia. Isto não quer dizer que está fazendo isso em todo o mercado. O mesmo acontece com relação a determinadas praças. O vendedor te repassa que há uma crise, que a economia caiu e que não está se vendendo nada. Veja qual é o contexto, analise bem isso. Vamos pegar um caso que está na moda. O feijão, que nesse momento está a preço de caviar. O preço disparou porque houve uma considerável quebra de safra no Brasil. Regiões que estão entre os maiores produtores do Brasil, como Unai, em Minas Gerais, e Irecê, na Bahia, provavelmente estão passando por dificuldade nesse momento. Então, se o seu vendedor reportar que está havendo uma crise na sua região, isso é fato, isso é verdade, mas é específico naquela região de atuação. Não quer dizer
que toda a região de atuação do representante esteja passando pela mesma dificuldade. Então, tome muito cuidado com as informações negativas e principalmente distorcidas. Então, sabendo que isso é prática comum, saiba filtrar essas informações. Verifique o que pode ser tendência, o que pode ser apenas um chororô de alguém que vê preço como uma solução para tudo. Falando ainda no seu vendedor ou na sua equipe de vendas, é comum o seu vendedor negociar com você e não com o seu cliente. Lembre-se, ele tem o nome de representante comercial, portanto, ele está representando os interesses da sua empresa e não do cliente dele. Todo vendedor, por natureza, tem medo de perder os seus clientes. E para que isso não aconteça, ele começa a fazer concessões, daí a negociação com você e não com o cliente. É que o vendedor não tem nada a perder. No máximo, ele pode ganhar menos em uma má negociação, porque ele não tem desembolso. Você, empresário, ao ceder às pressões e reduzir as suas margens, está assumindo todo o risco sozinho. Então, volto ao início. Não seja refém de seus clientes. Não seja refém do seu vendedor. Não seja refém do seu cliente e não seja refém da sua equipe de vendas. Nas poucas empresas onde eu tenho trabalhado, eu tenho sempre insistido nesse assunto. Muito cuidado com a concentração nos seus clientes. E considere como ideal que você tenha um cliente que represente no máximo de 3 a 5% do seu faturamento. Acima disso, a concentração já começa a ficar perigosa. Acompanhe regularmente a curva ABC dos seus clientes. Veja onde estão as concentrações e venda essa informação também para a sua equipe de venda. Assim como a concentração é perigosa para a sua empresa, ela também é perigosa para o seu profissional de vendas. Se ele tiver uma concentração muito grande em poucos clientes, e se um desses clientes deixa de fazer uma compra mensal, a receita dele cai. E aí ele começa a transferir os problemas para você, alegando que os concorrentes estão praticando preços mais baixos, que existe uma empresa no mercado e que a sua empresa precisa fazer alguma coisa. Então tenha bastante atenção com isso, pulverize ao máximo o número dos seus clientes, mas venda também este conceito para o seu vendedor. Assim como a concentração para você é perigosa, para ele também é perigosa. Prospecção de novos clientes. Hoje, com o advento da internet, ficou bastante fácil você se comunicar. Eu sempre brinco que é fácil, é só você entrar no São Google, colocar lá a informação que você deseja e você vai ter uma gama de informações. Então procure pelos clientes que você deseja, veja, normalmente esses clientes têm site, entre no site da organização, veja quais são os produtos que ele comercializa, qual é a sua forma de atuação, e depois faça um contato. Eu sugiro que você faça uma breve apresentação da sua empresa, ela tem que ser de forma sucinta, e que você passe um e-mail para a organização. E aí o contato vai depender se é varejo ou se é indústria. Se for varejo, você vai encaminhar essa sua apresentação via e-mail para o comprador da organização. Se for indústria, eu recomendo que você encaminhe isso para a área técnica, para a área de desenvolvimento de produtos e para a área de marketing. Se possível, as três ao mesmo tempo. Mas lembro, essa apresentação tem que ser o mais resumida possível, porque afinal de contas, quem está do outro lado não tem tempo para ficar lendo grandes textos. Uma vez feito isso, eu sugiro que o próximo passo seja um contato telefônico. Você faz o contato com os órgãos a quem você encaminhou um e-mail, relembrando disso, encaminhei e-mail dia tal, a respeito de tal assunto e tal, e gostaria, se possível, de marcar um horário para ser atendido.
Essa eu vejo que como a melhor forma de você fazer o contato e prospectar novos clientes. Ainda no tocante à prospecção de novos clientes, eu diria que nos dias atuais é imprescindível que você tenha um site. Mesmo você sendo pequeno, eu recomendo que você crie um site. O custo não é muito elevado. Hoje existem organizações especializadas só em fazer site. Mas atenção, pior do que você não ter um site é ter um site desatualizado. Então mantenha sempre as informações atualizadas. E eu vou aqui fazer uma piadinha, que a piada é velha, mas ela tem um fundo de verdade muito grande. Você sabe por que é que vende mais ovo de galinha do que ovo de pata? Porque a pata, coitada, ela põe um ovo, e convenhamos, não é pequeno, calada, muda, não faz nada, não anuncia, ela sofre quietinha. Ao contrário da galinha, que ela bota o ovo e faz um escândalo fenomenal. Ela está dizendo o seguinte: olha, eu botei um ovo. Por isso é importante que você se anuncie para o mercado, que você tenha um site que mostre a sua organização, que mostre os seus produtos. Então eu considero como imprescindível, uma ferramenta poderosa para te ajudar na conquista de novos mercados. Isso entra também na própria prospecção de clientes. Quando você fizer um contato com o seu cliente, cite o seu site, ele vai entrar no seu site, vai conhecer a sua organização, vai conhecer os seus produtos, vai saber como você pensa, e a probabilidade de que você seja contactado é bastante grande. Então, sugiro, volto a insistir, e que é importante que você tenha um site, e volto a frisar novamente que esse site tem que estar sempre atualizado. Quem conhece o seu negócio é você. Muito cuidado com o mercado. Antigamente, com a inflação alta, você simplesmente repassava os seus custos. Hoje isso não é mais possível. Quem dita seu preço é o mercado. E aí você precisa entender como é que isto funciona. Se você pode atender o mercado ao preço que ele sinaliza, ótimo. Se não, não insista. Você, mais do que ninguém, sabe dos seus custos. E aí é importante salientar que você precisa ter uma estrutura de custo bastante enxuta, detalhada, para entender onde é possível mexer e se é possível mexer. Nesse ponto eu faço apenas uma ressalva, ou vamos chamar assim, uma concessão. É possível que no seu ramo de atividade você tenha que sacrificar um pouco a margem de um produto para poder vender os demais. É o chamado boi de piranha. Às vezes você precisa sacrificar a margem do produto para não ficar com a fama de careiro e para poder entrar no seu cliente, porque os seus concorrentes assim o fazem também. Mas novamente atenção, isso tem que ser muito bem dosado e monitorado. Vou dar um exemplo. Se você produz uma sala de jantar, o valor agregado de uma mesa ou de um balcão com certeza será bem maior do que o valor agregado de uma cadeira. Então, para vender o conjunto, você pode sacrificar um pouco a margem das suas cadeiras, porque uma cadeira tem menor valor agregado, mas o conjunto de 6 ou 8 cadeiras já representa um montante considerável. Sacrificando um pouco a margem das cadeiras, você conseguirá vender o conjunto, pois as outras peças têm maior valor agregado e maior margem, que afinal é o que você está buscando. E aí, novamente, cuidado. Esta foi a estratégia que você criou. Se você passar a vender somente cadeiras, além de não ser mais estratégia, você estará comprometendo a sua rentabilidade. Portanto, muita atenção. É importante que você tenha um produto no seu portfólio com um preço, com uma margem um pouco mais reduzida, contanto que isso não se transforma na sua maior venda. Muito cuidado com o ego. Eu diria até que você mande o seu ego às favas. Eu trabalhei em uma empresa em que o diretor da empresa
tinha como objetivo, era quase uma obsessão, atender uma grande organização. Porque estava sendo cobrado pelos amigos, pela família, de por que a marca dele não estava naquela organização, uma organização nacional, de grande porte. E isso passou a ser uma obsessão na vida dele. Ele fez qualquer coisa, o possível e o impossível, mesmo que eu fosse contrário a isso, para entrar naquela organização. Nós já falamos isso em algum outro ponto aqui deste bate-papo, de que essas empresas de grande porte têm uma série de exigências. Mas, mesmo contra agosto, mesmo a contragosto, ele acabou entrando nessa organização porque isso era um ponto de honra para ele. Não preciso dizer para vocês que esta empresa hoje está passando por dificuldades. Por quê? Porque o dono da empresa realizou o seu sonho de entrar numa grande organização, porque estava sendo cobrado por isso, porque ele tinha isso como objetivo e ele não mediu as consequências desse seu ato. Ele fez todas as concessões possíveis para poder entrar nesse cliente. E claro, o resultado veio com o tempo. Hoje essa empresa passa por dificuldades financeiras. Se o seu porte é pequeno, evite as grandes organizações. As grandes organizações do seu poder de compra são bastante exigentes em vários aspectos. Vão te exigir o menor preço possível, o maior prazo possível, entrega CIF, exclusividade em alguns casos, e possivelmente farão um contrato de fornecimento com você. Você estará sujeito a multas caso não cumpra todas as exigências, especialmente e principalmente com relação aos prazos de entrega. Já o inverso não é verdadeiro. Você pode receber cancelamento ou suspensão de pedidos já colocados e que você já está produzindo para atender os prazos, naturalmente, que são normalmente apertados. Como você é pequeno e a organização sabe que você é dependente, você não tem condições de exigir o cumprimento do contrato e acaba relevando. É comum também, pelo poder de compra que essas organizações têm, que pratiquem preços abaixo de mercado. E aí você passa a ter a fama de queimador de preços. Clientes de menor porte, mas interessantes para a sua empresa, deixarão de comprar, porque a concorrência passa a ser desleal. Portanto, proteja o nome da sua organização. Não deixe que o seu produto seja conhecido como low price, ou preço baixo. Proteja a sua marca. Fuja dos clientes queimadores de preço. Vou citar um exemplo. Admitindo-se que você atenda a rua 25 de março, em São Paulo, por exemplo, que é muito conhecida, e que você tenha lá 10, 12, 15 clientes. Provavelmente você terá 2 ou 3 clientes que vão praticar preços predatórios, abaixo do que os concorrentes estão praticando. Eu tive uma situação parecida com essa em Recife. Eu estive visitando a praça e nós atendíamos uma rua, a Rua do Comércio, que é bastante forte, e eu tinha lá 8 clientes. E havia um cliente que estava queimando os preços dos nossos produtos, fazendo promoções com preços bem abaixo daqueles que deveriam ser praticados. Eu sentei com o cliente e, confesso, tive uma conversa bastante dura a respeito disso. E ele me disse o seguinte: olha, eu comprei o seu produto, eu paguei o seu produto e eu faço com ele o que eu bem entender. E eu disse para ele: não é assim. Eu tenho uma marca a zelar, eu quero manter você como cliente, mas dentro de uma normalidade. Eu não posso permitir que você pratique preços abaixo do mercado, prejudicando todo o comércio local. Conversamos bastante a respeito disso. Eu citei inclusive ao cliente que não era, claro, de uma forma bem profissional, citando a ele que isso não é a forma mais inteligente, afinal de contas ele estava tendo margens mais baixas, rentabilidade mais baixa,
simplesmente para poder vender mais. Tivemos uma conversa bastante longa e o cliente entendeu o nosso ponto de vista e passou a praticar os preços que os demais concorrentes da rua estavam praticando. Isto chama-se proteger a sua marca. E você não pode abrir mão disso, senão você enfrentará sérias dificuldades pela frente. Bom, eu estou aqui encerrando a minha apresentação. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para o crescimento da organização de vocês. Eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida a respeito. Vou deixar o meu contato telefônico, é 47-9986-0201. Eu fico à disposição se alguém precisar fazer um contato, tirar as dúvidas ou trazer alguma sugestão. Finalizando ainda, gostaria de dizer que eu estou na fase final da elaboração de um livro falando sobre por que as empresas passam por dificuldades e por que algumas empresas fecham. Eu vi que tem um palestrante que vai versar sobre esse tema. Este livro está em fase final de conclusão e nele eu cito uma série de coisas que às vezes o fato de você passar por dificuldades não quer dizer que seja por um fato extremamente relevante. Claro, pode acontecer também, mas é uma pequena soma de coisas do seu dia a dia que, se você não estiver atento, pode levar a sua empresa a passar por dificuldades. Então, agradeço mais uma vez pela atenção de todos, espero poder ter contribuído de alguma forma e fica aqui o meu abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até mais.